Passo 5, como que eu vou lembrar de fazer esse novo comportamento e colocar ele em prática? Não basta só a gente saber o que, né? A gente tem que saber como que a gente vai colocar em prática, como que a gente vai lembrar disso. Então, precisa pensar nisso também, tá? Então, uma estratégia que eu às vezes falo também para as minhas clientes é a gente criar pistas para lembrar. Então, colocar um lembrete lá no celular. Quando eu estiver ansiosa, eu vou fazer tal coisa. Sei lá, fazer um post-it. Né? Eu até escrevi uns aqui só para mostrar para vocês. Não sei se vai dar para enxergar. Eu fiz aqui. Por Para mim exemplo, aparece invertido. tá, eu vou ler, ó. Daí eu botei assim, quando eu me sentir ansiosa, eu vou. Daí eu botei uma listinha de algumas coisas que eu posso fazer quando eu me sentir ansiosa. Vou caminhar, vou ler um livro, varrer a casa, vou assistir um filme, vou olhar um vídeo Arrumar os motivacional. armários, Oi? arrumar os armários também. Gaveta, arrumar os armários, fazer ali a respiração profunda, né? Outra ideia, colocar assim, meus objetivos de saúde. Então, focar no que você pretende, qual é a sua meta de saúde. Então, por exemplo, eu vou ter assim, fazer atividade física para não sentir mais dores. Vou fazer então pelo menos umas 3 vezes por semana. Aí é legal a gente anotar isso. E quando a gente anota e cola, ó, esse aqui é tipo uns post-it. Eu tiro daqui, ele é colante, e eu vou colar Uhum. lá no meu armário, no meu computador, no lugar que eu vou enxergar, né? Uma coisa visível para eu ver. Porque quando a gente precisa ter isso na nossa mente. O que que a gente vai fazer quando a gente surgir, então, esse sentimento, né? Essa emoção. Porque se a gente não tem Exato. bem definido o que que a gente vai fazer, a gente vai acabar fazendo o que a gente sempre faz. Que no caso aqui que a gente está falando é a comida. Exatamente. Você vai lá e comer, né? Uhum. Então, a gente precisa ter Uhum. dentro, ou ter no nosso pensamento, na nossa memória, ou para a gente visualizar, para a gente mentalizar, fazer alguns bilhetinhos. Seria uma ideia, assim, né, para tipo, criar uma pista para a gente lembrar de fazer. Lembrar o que que a gente tem que fazer. Porque senão a gente vai acabar agindo, fazendo o que a gente sempre faz. A gente vai agir por impulso e vai lá e vai comer. E acaba descontando na comida. Exatamente. É. E a mudança de hábitos, ela demora, né? Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Para a gente mudar um hábito, nós precisamos de muitas ferramentas no nosso dia a dia para nos lembrar do hábito novo, porque para voltar para o hábito antigo é assim, né? Exatamente. É Esse foi muito rápido. uma ideia que interessante, né? Se tiver outras ideias, a gente Uhum. podemos pensar em outras ideias também. Bilhetinhos, tipo assim, ó, ali eu botei eu quero, eu posso, eu consigo. Já vai motivar também para não ir lá não ter a tentação de ir lá e comer, né? Eu Às botei vezes, até um objeto que tem algum significado para a gente, né? assim, Tipo, eu lembrei agora da época que eu trabalhava com os grupos e uma vez uma cliente disse assim, ela tinha não me lembro se era uma janta, era, enfim, era um evento num restaurante uhum, e a dificuldade dela era a questão dos doces, né? A tal da mesa dos doces. E, e ela estava já ansiosa antes de ir, porque ela estava querendo, então, fazer uma mudança de hábitos, mas estava com muito receio dessa situação, porque uhum. ela achava que ela ia fazer a mesma coisa de sempre, ou seja, ia lá pegar ao invés de pegar um potinho, ia pegar um prato, colocar um pouquinho de cada sobremesa, né? E aí ela depois contou, que nós trabalhamos essa questão também, e aí ela contou que ela, na época, no celular, ela tirou uma foto de uma calça jeans dela que ela queria entrar. E aí ela colocou no celular essa foto da calça
E isso, naquele momento lá, para ela serviu como uma âncora, para ela lembrar do objetivo dela. Isso seria uma ideia, né? Pra cada um, então, vai ter que arrumar uma É, estratégia para lembrar. exatamente. É uma estratégia para lembrar de um novo hábito que tu queira colocar na tua vida, né? Exatamente. Então, eu estou lá estudando e aí eu estou entediado e fico naquela coisa de levantar toda hora. Então, me dei conta de tudo isso, que sentimento eu tô, o que que eu posso fazer diferente? Eu vou levantar e vou começar a ler e a escrever ou ler ou caminhar lendo, né? Então, para eu lembrar disso, então eu coloco lá no meu computador um lembrete ou utilizo às vezes até uma lapiseira de repente que para mim tenha um significado, ou uma caneta que tenha um significado, para eu lembrar de fazer diferente. Daí vai ficar no nosso inconsciente, né? No subconsciente. O que que a gente deve fazer para te lembrar de fazer? Exatamente. Para lembrar de fazer, né? Uhum. São formas auxiliares, né? Porque às vezes a gente fica contando muito com a gente mesmo e nós mesmos ainda não temos esse suporte, digamos assim, não queria falar a palavra força, né? Mas assim, essa força interior, digamos assim, naquele momento, ainda não está lá, né? Então a gente precisa de algo para nos ajudar, para nos lembrar, né? Para impulsionar, né? Exatamente. Né? Porque mudar não é fácil, nunca é. É bem complicado, né? É difícil, leva um tempo, né? Como a gente já falou. E são passos, né? Vamos recapitular então os passos. Sim, Então, o primeiro passo, ó, quais os momentos que você tem mais ansiedade? Então, anota quais os momentos que você tem mais ansiedade. Segundo passo, pensar no que você sente quando você está ansioso. Né? E o terceiro passo, o que você faz, que você sempre faz quando você se sente ansioso. E o quarto passo, que você pode fazer de diferente. E aí, o quinto passo, como você vai lembrar de fazer esse algo diferente. Então, tudo isso faz parte de um processo, né? Do início para a gente ver o que a gente pode fazer para melhorar essa ansiedade, para diminuir essa ansiedade. E aí cada um vai ter que encontrar a sua solução, né? A gente pode fazer em outras lives, dar mais dicas, falar sobre cada uma, de repente, falar sobre a meditação, que é bem interessante também, que acho que tem muita gente que não sabe o que é meditação, né? Como que muito, funciona. muito interessante. Sim, Dá pra fazer alguma é. live sobre isso também, dá pra gente falar só sobre alimentação, né? A gente vai ter esses Uhum, uhum. outros assuntos. Então, na verdade, é um assunto bem amplo, né? Hoje a gente pensou só em dar em dar o primeiro passo, né? Em falar para vocês fazerem os primeiros passos para iniciar. E aí depois a gente vai esmiuçando cada assunto. Eu acho que uma coisa importante da gente lembrar sempre é a importância de nós procurarmos coisas que nós gostamos de fazer ao longo do dia, né? Coisas que nos dão prazer, porque muitas vezes eu já ouvi de muitas pessoas me dizerem assim: praticamente comer é praticamente um dos meus únicos prazeres. E aí eu acho que é bem complicado isso, né? Eu acho que buscar coisas que nos deem prazer. Então, tudo isso que tu disse, né, Grace, essas ideias, assim, do que fazer, por isso que a gente diz sempre, né, são ideias, são sugestões, mas cada pessoa vai ir achando para si mesma o que ela gosta de fazer. Às vezes, tu ir lá e mexer na terra, por exemplo,
plantar né, mexer no teu jardim. São coisas que a gente chama que é higiene mental, né? Então, que te dão prazer e que te desestressam. Então, diminui a tua ansiedade do dia. E, obviamente, isso vai repercutir no teu comer também, né? Lembrei uma outra coisa também, que teve uma época que se fazia, não sei se tu lembra, Grace, lançaram uns livros para colorir para adultos. Te lembra? Lembra, sim, eu Né? não sei encontrar, mas eu lembro. É, é. Pois tu sabe que eu usei durante um bom tempo do meu emagrecimento, eu Uhum. usava livro infantil, porque não existia essa coisa do livro para adultos para colorir. E aí eu comprava aqueles livrinhos para criança mesmo para colorir, Uhum. e eu adorava. Durante um bom tempo eu ficava colorindo, né? Legal. Eu nunca Então, tive essa quem experiência. tem Quando eu filho, era criança, é, eu pintava, mas depois. pois é, e às vezes a gente, enquanto adulto, nós ficamos com uma série de autolimitações, né? Nós nos colocamos determinadas coisas, isso eu não posso fazer porque é de criança, né? Nós ficamos muito ajuizados, digamos, né? Nós somos os nossos próprios juízes. Então, às vezes, quem é que disse que a gente não pode colorir livro infantil? Onde é que está escrito, né? Uhum. E fazer joguinhos, sabe? E uma outra coisa que me ocorreu agora é que a gente está num momento onde tem tanta coisa a nível de internet, de cursos gratuitos, lives gratuitas, né? Que tem inúmeros interesses que contempla de tudo na internet, né? Então, entrar na internet, procurar às vezes um curso online, uma live sobre um assunto que é do teu interesse. Então, são tantas alternativas e gente, assim, ó, nós podemos tudo, a gente pode pegar e pintar, sabe? Fazer um desenho e pintar. Quem disse que não, cantar, né? Ligar o rádio e dançar É, também, né? Então, e são coisas que vão nos desestressar, vão diminuir a nossa ansiedade e também vão auxiliar, obviamente, no nosso comer, né? hoje em dia Hoje em tem. dia tem jogo de colorir para o celular. Então, tudo na vida se dá um jeito, né? Sim, tem. Um tempo atrás, eu resolvi baixar no meu celular, fazer mandalas, ó, a Adriana também colocou. Eu resolvi baixar aquele tal de Candy Crush, sabe? Aí durante um tempo eu brinquei muito com aquele Candy Crush. Candy Crush, acho que é assim que fala, não sei. Adoro Uhum. pintar, para mim é uma terapia. Olha só a Márcia, né? Então, cada um arruma, né? Procura a sua terapia. Exatamente, né? E nós podemos tudo, gente. Podemos tudo. Não se limitem porque eu sou adulto, porque eu tenho que ser um grande cantor para cantar, porque eu tenho que ser um grande dançarino para dançar, porque eu vou passar vergonha se eu ligar o rádio e começar a dançar dentro de casa, minha família vai achar que eu tô louca. Deixa, né? Uma coisa, né? Exatamente, né? E para substituir alguma coisa que a gente tem muito prazer, que muitas vezes é o comer, que nos dá muito prazer, tem que ser uma coisa que dê prazer também. Porque a gente não vai substituir um chocolate por um pé de alface, né? Isso com certeza. Aí ninguém merece, né? É, Então tem que ser uma coisa que vai nos dar prazer também, né? exatamente.
Então, pessoal, vamos colocar em prática o que a gente aprendeu hoje aqui. O que que vocês vão colocar em prática aí? O que que vocês pensaram? Conseguiram raciocinar, pensar um pouquinho hoje sobre as suas ansiedades? Sim, não? Gostaram, não gostaram? O que que vocês já colocaram em prática? O que vocês vão colocar? Eu acho que se a gente conseguir acender uma luzinha assim, né, para que as pessoas amanhã, por exemplo, alguém que está hoje na live conseguir assim, isso tem a ver com o que as gurias estavam falando ontem, né? E eu acho que eu tô ansiosa, porque eu abri a geladeira e tô aqui com a mão na cintura olhando lá para dentro, Super né? identificar, Se a super. gente conseguir colocar essa luzinha na cabeça, né, de algumas pessoas, a gente já fica muito feliz. Porque não é por isso que eu e a Grace nós quisemos falar hoje sem falar diretamente, assim, claro, a gente falou muito na alimentação também, normal, né? Mas assim, sem entrar na questão como a Grace diz, né? Que alimentos que vão nos ajudar, isso a gente vai deixar para uma próxima live. Tem alimentos que auxiliam para a questão da ansiedade, o que que aumenta a ansiedade, né? Então, que coisas eu posso evitar para me ajudar, né? Ó, a Bia disse que ligou o pisca-alerta, né? Então, por isso que nós quisemos tratar hoje dessa questão da ansiedade, porque é uma questão extremamente comum. Eu conheço a Bia, né? A Bia é linda, maravilhosa, faz atividade física, ela é fitness, né? Mas todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem as suas ansiedades, né? Eu tenho, a Grace tem, todo mundo tem, né? E às vezes se dar conta de algumas coisas como essas que nós falamos hoje, vão nos ajudar, seja no comer ou não no comer, mas vão nos ajudar de alguma forma no nosso dia a dia. E é isso que a gente quer, assim, é que as pessoas vivam melhor, né, Grace? Que nem a gente estava falando no começo, não chegar no extremo, né? Não esperar chegar naquele momento que você vai ter a crise de ansiedade, que já vai virar uma doença. Né? A gente pode, que nem a Beatriz botou ali, ela ligou o pisca-alerta. Então, quando a gente liga o pisca-alerta, é porque alguma coisinha aí já tá saindo um pouquinho do controle. Então, para a gente não sair do controle, a gente tem que dar uma desacelerada e ir em busca do que a gente pode fazer para não chegar lá no extremo. Então, acho que é isso, é a É, gente procurar, né, se, é. se chegar no extremo, procurar ajuda profissional e para não chegar no extremo, ter alguns passos para frear um pouquinho, né, para não chegar lá na. E claro que eu acho que a gente não poderia encerrar hoje sem falar um pouco nessa questão também de como a ansiedade se elevou bastante com a questão da pandemia, né? Sim. Eu acho que nós ainda estamos vivendo sobre num momento assim, né, de não saber o que que vai acontecer. Agora nós, aqui em Porto Alegre, pelo menos, né, e Rio Grande do Sul, a gente acho que está entrando numa outra fase, mas ainda é um momento onde nós ficamos apreensivos com o sair para a rua, com o retornar à nossa vida normal, né? Alguns locais já estão retornando, algumas escolas falando em retornar, enfim, mas ainda é um momento ansiogênico. E muitas pessoas, né, nós ouvimos muitos relatos, assim, de muitas pessoas que tiveram dificuldades com o peso nesse momento. Uhum. Então, gente, vamos ligar o nosso pisca-alerta aí, né, como a Bia disse, e cuidar da nossa saúde, buscar algumas coisas que nos deem mais prazer, fazer essa nossa higiene mental, né, para cuidar da nossa fazer o nosso autocuidado mesmo, né? Buscar
momento mais de prazer e da gente se sentir mais plena mesmo, né? Uhum. Eu acho que nós já estamos quase no horário, né? Eu vou Encerramos. aproveitar para encerrar, vou aproveitar para encerrar a minha fala, me despedindo, então, né, antes de passar aí para a Grace, agradecendo todo mundo que nos assistiu aí, espero que nós tenhamos conseguido, de alguma forma, ajudar a pensar um pouco a respeito dessa questão da ansiedade. Tá, gente? Então, a Andressa chegando agora, ó, a Andressa. Oi, tchau, Andressa. Vai te mandar um resumo. Enfim, né? A gente já está encerrando. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar de alguma forma vocês, que vocês coloquem em prática também tudo isso que a gente conversou hoje aqui, né? E é isso, a gente se cuidar, a gente pensar sempre nas coisas, nas melhores coisas que a gente pode fazer para não chegar lá no extremo, para não chegar, para não precisar de repente tomar remédio, para não precisar, né? A gente se sentir mal com tudo isso, sabe? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente vai encerrar agora. A Fernanda chegou agora no finalzinho também. Mas que bom, é isso aí. Pelo menos marca a presença. Ficamos muito felizes com vocês estarem aqui com a gente. E esperamos, semana que vem, provavelmente nós vamos fazer uma outra live falando aí mais sobre as questões da alimentação, né, Grace? A gente vai Tá, e anunciar. aí, mas nós vamos anunciar aí. Tá bom, gente? Muito obrigada a vocês, né? E em breve também o nosso lançamento aí do nosso programa Plenamente Magra. Isso aí. Tá? Beijo. Novidades. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, Bom final tchau. de semana. Tchau.